Boa noite, gente. Hoje o nosso tema é metodologias histórico-psicanalíticas na leitura das práticas populares fora da lógica institucional. Vou passar a palavra aqui para o Álvaro, para ele dar o início, depois eu arremato aí no que for necessário para a gente trabalhar essa temática hoje. Boa aula para nós. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Márcia? Acho que foi engano, não sei. Prazer estar com vocês mas para a segunda edição do nosso curso semestral, que no ano passado nós trabalhamos sobre os tensionamentos entre conceitos psicanalíticos e conceitos de outras teorias, de outras áreas, sem problemas. Qualquer dúvida, gente, pode sentir à vontade, viu? Nós tensionamos, né, também os conceitos psicanalíticos com outros saberes, com outras áreas, e agora nós estamos, né, com a proposta das metodologias, que é trazer um pouco também do que nós estamos trabalhando em cada frente de pesquisa que o professor Roberto, na semana passada, trouxe para vocês e deu uma explanada do que tem sido trabalhado a nível de pós-graduação em pesquisas, graduação, extensão, estágios. Então, o Guibalá, ele vai trabalhar com uma gama diversa. E nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar, né, como o Bruno bem disse, as articulações com a história, com a historiografia, com os saberes populares, ou os ditos populares também, que a gente vai tensionar isso, né, usando também do que os teóricos vão colocar, né, o que significa popular, e que a gente vai debatendo que ao longo do tempo o popular é aquilo que é não europeu, vai se enquadrar no popular, aquilo que não é de uma ordem, de uma matriz europeia, vai cair no popular, vai cair no folclore também. Então, as nossas articulações, as nossas pesquisas dialogam bastante. Nós estudamos a cultura do popular, até também num tom de pegar e colocar uma outra ótica, que não essa que pactua e compactua desse olhar que menospreza, diminui a vivência desse outro, né, que coloca esse outro como um lugar de objeto. Então, para a gente poder pensar, né, ao longo do percurso das pesquisas, como que nós estamos gradando também esse percurso para poder chegar e dizer isso é popular, mas não necessariamente tem um valor menor. É popular porque está na raiz da sociedade e aí subverte também, né? Quando a Lélia vai trazer que agora o lixo vai falar, e numa boa. Vem e coloca nesse lugar também de subversão e um giro dentro dessa matriz que prima por uma dita erudição. Então, para a gente poder pensar as metodologias de pesquisa em psicanálise, não sei em que altura, se fazem graduação em psicologia, se fazem graduação em outras áreas. Sei que tem pessoas aqui que não são da psicologia, da psicanálise, mas eu acho que eu travei. Não, a gente está te ouvindo, Álvaro. Tá me ouvindo? Travou aqui para mim. E para a gente poder pensar isso também, a psicanálise, o olhar que tem-se é de uma pesquisa em clínica, em estudos de caso, em algo mais restrito, ou tenta se colocar a psicanálise como aquele local hermético dentro de uma clínica para escutar o sujeito, para escutar a questão do sujeito, e aí você faz pesquisa a partir de um estudo de caso.
ou estudo de um caso clínico que tem o seu valor, tem a sua importância. A psicanálise surge, o Freud traz o surgimento da psicanálise a partir desse lugar, da escuta da clínica, denunciando as violências e a própria clínica denunciando uma estrutura social. Mas aqui no grupo de pesquisa nós estamos também fazendo um movimento de... Tem pesquisas clínicas, tem pesquisas que estão escutando os sinais, os sintomas, os apontamentos do social pela via da clínica, mas não somente. Então, quais são os métodos que nós conseguimos escutar também o social, fazendo uma análise para além do consultório, ou para além do local em que coloca-se a psicanálise como única e exclusiva daquele ambiente. Então, nas nossas pesquisas, nós temos tentado trazer para a lógica, né, para o local. Se no semestre passado nós trouxemos temáticas outras que articulavam com outros autores que não somente os cânones da psicanálise, agora também nós estamos pensando em colocar e fazer como que vai ser aplicado um método, como que se constrói um método, ou se os métodos que estão colocados, as metodologias que vieram antes, nós conseguimos usá-las também de um outro modo. E essa proposta que nós estamos olhando vai conversar com outras áreas, com outros saberes. Aí eu vou falar um pouco da minha pesquisa, que eu trabalho com uma leitura do racismo da sociedade, mas que pega o recorte da cidade de São João del Rei, ao analisar o que se proíbe ao proibir a congada de entrar na igreja do centro histórico. O que está em jogo em não autorizar a realização do rito da congada no centro histórico. Não sei se todos são daqui de São João del Rei, vivem aqui, já passaram por aqui, mas São João del Rei se vende e tem um chamariz de ser uma cidade colonial, uma cidade tricentenária, a cidade dos sinos, que também já foi a cidade dos tambores, agora é só dos sinos. E se a gente pega já da exclusão, que se antes era de tambores e sinos, agora é só sinos, por que se tirou os tambores? O que aconteceu? Em que momento que esse termo cai e a sociedade e essa cidade passa a se ver apenas como a cidade dos sinos? Onde que estão os tambores? E aí nós pegarmos também a congada, que é uma manifestação afrocatólica brasileira, afrocatólica, mas não somente. Um rito que vai louvar a Nossa Senhora do Rosário, é um rito também que veio com o povo banto da nossa região, que o povo banto eles vão articular e vai cultuar Nossa Senhora do Rosário, mas também vai, a partir da congada, trazer elementos de outras matrizes religiosas, matrizes afro-brasileiras, africanas, e também vai se louvar e vai influenciar diretamente também na Igreja Católica. Então, a minha pesquisa está partindo de um lugar em que o que tem que se proibir, o que está se proibindo ao proibir a entrada e a realização da congada durante esses últimos 100 anos, no pós-abolição, que é um elemento que eu pego, para poder... O que não se pode deixar mais ter no centro histórico? No ano passado, teve um evento da professora Juliana Mota, do teatro, que conseguiu fazer uma articulação e, depois de 80 anos, conseguiu entrar e fazer um cortejo e entrar na igreja do Rosário do Centro Histórico, que foi um marco muito importante, foi muito bonito. E aí nós estamos pensando justamente nisso. O que se proíbe ao proibir a congada de entrar no centro histórico? O que está em jogo na discursividade? E aí, para isso, os métodos que, durante a pesquisa nós estamos usando é de uma estruturação, de uma leitura de uma cidade, também enquanto uma organização
e uma cidade que molda o discurso, molda as atribuições e as sofisticações para poder não autorizar esses sujeitos de entrar no centro histórico. A Lélia Gonzalez, no livro Festas Populares, ela vai trazer que no pós-abolição tem uma queda e um enfraquecimento das Irmandades do Rosário. Uma das nossas apostas é que as irmandades negras, dentre todas as violências e todas as organizações coloniais, escravocratas, as irmandades, ela trabalhava numa dinâmica também de salvaguarda e proteção do negro livre, do negro forro, do escravizado também, no sentido de tensionar e fazer negociações, com uma estrutura tal qual um quilombo, mas não como um quilombo igual nós aprendemos, ouvimos, ou está no nosso ideário, que é um local de resistência contínua. Mas que a Irmandade é um lugar de resistência, uma resistência em que você está negociando, entre outras coisas. A Irmandade do Rosário São João del Rei, até 1920, tinha um hospital, que hoje é o das Mercês, que era da Irmandade do Rosário, e que fazia caridade e atendia pessoas de graça naquela época. Então, é um SUS aí, bem antes do SUS se estruturar, podemos dizer assim. Então, o que acontece para essa cidade apartar o negro do centro, apartar a sua potência, a sua manifestação, apartar o negro da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que a partir de 1903, o Livro de Compromisso, vai colocar não mais os homens pretos, mas colocar a Irmandade do Rosário. No Livro de Compromisso, já em 1903, altera. E se a gente pegar, são 15 anos depois da abolição. Então, por aproximação, a nossa análise vai dialogando um pouco também com o que a Lélia trouxe no livro, né, da decadência, entre aspas, das Irmandades, mas que agora há outros espaços, outras possibilidades de construção que não mais nas Irmandades, apesar de que também nisso vai se apagando o negro do centro, ou tenta-se apagar o negro do centro da cidade. Tenta-se apagar o negro da Irmandade do Rosário. Então, para poder fazer isso, a pesquisa, até um determinado momento, a nossa estrutura e a nossa dinâmica era ir conversar com os congadeiros, com as lideranças comunitárias, para saber sobre o que acontece, como que era a relação, sobre não entrar. Só que aí também é um conceito que nós trabalhamos já no curso passado, que é um conceito que eu trabalho, que é do fetiche, sobre o fetiche. Eu faço um percurso histórico do fetiche enquanto uma religião africana, que o europeu, ao chegar na Costa do Ouro, vai ver o rito e o culto de objetos que não têm uma utilidade prática, mas que de ligar ao sacro, de fazer uma conexão com a ancestralidade, com o sagrado, com o divino, mas que, ao chegar, eles vão olhar aquilo como um feitiço, e começa a dar o nome da religiosidade que era feita na Costa do Ouro, onde hoje é Benin, onde hoje está aqui na costa ocidental da África, como os fetichistas. E aí, então, o Marx vai pegar, coloca o fetiche enquanto esse objeto que é da articulação entre a mercadoria e o tempo, e coloca o dinheiro enquanto esse objeto fetiche. Então, Lacan também, o Freud, vem e coloca também e analisa, né? Que o fetiche é isso que faz o intermédio entre o sujeito e o objeto, aquilo que tem que ter uma negociação e uma mediação. Esse conceito foi trabalhado no semestre passado, e aí nós pensamos, né? Por que ir perguntar a quem é proibido e não quem proíbe, e não quem tem autorização de liberar a entrada na igreja? Então, metodologicamente não faria sentido, porque a gente poderia estar incorrendo no risco de
fazer aquilo que a gente não queria, que era de novamente infringir uma angústia, uma violência, uma situação constrangedora para esses sujeitos, porque era um tema que era muito sensível para a comunidade congadeira da cidade de São João del Rei. Então, a partir disso, nós pensamos, por que não perguntar quem tem a possibilidade de abrir as portas? Por que ainda se mantém, né? E aí o Bruno logo vai trazer também o conceito, né, do Walter Benjamin também, que a gente conversa, que é escovar a história a contrapelo, que é justamente também esse lugar que a psicanálise está, que é esse lugar que a possibilidade analítica vai trazer, seja na clínica, seja nas análises sociais, seja nos outros espaços que a psicanálise ocupa, que é justamente de reverter essa dinâmica que está colocada, reverter esse passar do tempo cronológico que está colocado para analisar um tempo lógico, que é também o que o Lacan vai trazer, né, que o inconsciente se organiza, se estrutura enquanto um tempo lógico e não um cronológico. E também o Walter Benjamin vai colocar, né, que é o Kairos, que já vem trazendo de uma religiosidade judaica, que é justamente de inverter um pouco a lógica, que é a lógica liberal, que é de um tempo cronológico, de uma historiografia linear, desenvolvimentista, que tende-se ao suprassumo, que tende-se ao ápice, e esse ápice é sempre a sociedade europeia liberal. Então, essa perspectiva e essa proposta, eu acredito que não só, né, as nossas pesquisas de hoje, mas como um todo, vai dialogar, né, com esse tempo lógico que a psicanálise vai trazer, dessa expansão disso que está colocado, de um diálogo com essa historiografia também, que vai sair desse rolo que é a história cronológica, para olhar e escutar os sujeitos que são os, entre aspas, derrotados da história, os sujeitos que não detêm os monopólios dos museus, como a gente conhece, como a gente vê hoje, que não detêm os espaços centrais da cidade, que não detêm a discursividade de colocar cidades dos sinos e não mais cidade dos sinos e dos tambores, que não tem esse poder da caneta de colocar que a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos não vai estar mais existente a partir de 1905. Então, a nossa perspectiva é também de analisar isso e dialogar com esse objeto, que não é um objeto passivo, que não é um objeto que nós pegamos e fazemos o que bem entendermos dele, mas que é um objeto que a gente tem uma responsabilidade e um cuidado de poder analisar esses fazeres, essas construções, e no trabalho que eu estou realizando, isso aparece de diversos modos. Ao mesmo tempo que as violências e proibições, desde o final do século XIX, elas estão presentes na discursividade de Dom Helvécio, em 1903, quando ele vai colocar no sínodo da diocese, que então era de Mariana, que era o canto gregoriano que te aproximava do sagrado, que era o canto gregoriano que era o mais litúrgico e que tem lá uma especificação que está colocado que as congadas não são sagradas, que as congadas não te aproximam de Deus. E aí, no ano passado, quando eu vou conversar com um religioso da Igreja Católica, ele me fala como que a gente vai colocar as bandas do centro histórico com a congada para tocar. Como que se misturam? Então, passa-se 120 anos e essa discursividade, ela se atualiza. Mas também não se atualizam só as violências, se atualizam também as existências, os modos de trabalho, as elaborações e a construção desse território que é denegado do nosso olhar do centro histórico, por exemplo, mas que está na periferia, que a partir da proibição
se constrói uma capela no bairro São Dimas em honra a Nossa Senhora do Rosário em 1982, que, apesar de todas as violências, de todas as negativas durante esse século, na entrada no ano passado, um capitão da Congada, ele, antes de entrar, ele vai nomear, dizer nominalmente, o nome de capitães, de guardas, de reis, rainhas, que viveram, nasceram, cresceram, morreram e não puderam entrar na igreja, mas que, apesar da violência secular, assim como a cidade é secular, e assim como essa tradição que é forjada, eles dizem ser secular, a Congada também é secular na cidade, está aqui há 300 anos. Então, é o que Leda Maria vai trazer, né, do corpo tela, que a Leda Maria Martins coloca que o corpo fala também, tem a linguagem, e a Congada nos ritos tem essa linguagem. E eu acho que, não sei se eu passei muito do tempo, não sei se eu consegui trazer tudo, mas foi um apanhado também, e a gente vai ter tempo depois para conversar. E, Bruno, se você quiser complementar alguma coisa, dizer, e alguém também mais, ou a gente deixa para depois, mas eu agradeço a atenção e estou passando momentaneamente para o Bruno agora. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Vamos concentrar as perguntas no final, que aí a gente bate um papo, porque os assuntos aqui são parecidos. Então, vou começar aqui. A minha pesquisa, o título dela hoje, já mudou umas 3 vezes, mas provisoriamente está Entre o Altar e a Rua, : o catolicismo institucional e o sagrado popular em São João del Rei, sob uma perspectiva histórico-psicanalítica. O tempo é 1922 a 1998. Bom, eu vou entrar menos no conteúdo e falar um pouco mais de metodologia propriamente dita da minha pesquisa, né? Então, o que eu trago aqui hoje para discussão é como certas práticas populares, como festas, batuques, devoções, rezas, danças, cantos, congadas, folias, procissões e outros rituais coletivos, foram, ao longo do tempo, ao longo da história, tratadas por instituições oficiais como algo inferior, entre aspas, atrasado, supersticioso e desordeiro. A pergunta central que vai orientar essa exposição aqui é a seguinte: como estudar aquilo que a história oficial tenta apagar, tenta tirar? E mais do que isso, como escutar aquilo que sobreviveu, mesmo sob recalque ou repressão? É importante a gente começar tentando desfazer um equívoco. Quando a gente fala de conflitos entre instituições e práticas populares, eu não estou falando aqui de divergências de gosto, de costume ou de sensibilidade. O que eu estou falando aqui é de disputa simbólica, disputa política e epistemológica. Ou seja, as disputas sobre quem tem o poder de definir o que é uma cultura legítima, o que é religião legítima, o que é considerado válido e o que deve ser marginalizado ou silenciado. Isso aí mais baseado com norte ali em Michel Foucault e Michel de Certeau, os dois Michels lá, né? Instituições como a igreja, o Estado, a escola, a medicina, a polícia, as elites letradas, não apenas proíbem práticas, elas produzem o discurso sobre o que deve ser aceito e sobre o que deve ser rejeitado. Elas dizem, em última instância, quem pode aparecer como civilizado e quem deve ser tratado como excesso, como desordem, como superstição. Né? Um exemplo muito importante disso no Brasil é o processo de romanização da Igreja Católica, sobretudo ali no final do século XIX e ao longo do século XX. O Álvaro já trouxe questões importantes sobre isso, quando ele fala lá do Sínodo de 1903, que fala que a música
real é a música, é o canto gregoriano. O resto está fora, o resto está posto à margem. Então, nesse contexto de romanização, houve um esforço de centralização doutrinária, de disciplinarização dos corpos, moralização dos costumes e controle das práticas religiosas populares. Muitas dessas práticas populares marcadas por matrizes africanas, indígenas e também ibéricas de origem popular, que passaram a ser vistas como desvios, excessos ou sobrevivências indesejáveis da não modernidade, entre aspas. Esse trecho aqui a gente está baseando na Yamê Santos, no livro Racismo Brasileiro, de 2022, vale muito a pena, está naquele documento que eu mandei hoje para vocês, lá como parte da bibliografia. Diante disso, eu deixo para vocês uma pergunta. Quando uma prática popular é chamada de superstição, entre aspas, ou bagunça, isso é apenas uma opinião ou já é uma forma de poder, de exercício de poder? Guardem essa pergunta, porque ela atravessa toda essa exposição que a gente está fazendo aqui. Se a história oficial foi muitas vezes escrita pelos vencedores, então a nossa questão aqui passa a ser como encontrar os vencidos dentro dessa história. Para responder isso, a gente recorre primeiro à história. Então, vamos entrar no Walter Benjamin, que o Álvaro deixou o gancho lá para mim. O Walter Benjamin, ele nos ajuda muito nesse ponto, porque ele fala que a história tradicional tende a privilegiar os vencedores, os grandes acontecimentos, os documentos oficiais, as instituições e o discurso de poder. Mas Benjamin propõe que tomemos uma outra postura, a de escovar a história a contrapelo. Escovar a história a contrapelo significa não olhar para aquilo que foi celebrado, mas para aquilo que foi deixado de lado, para os restos, para os vencidos, para aquilo que a narrativa oficial tentou empurrar para fora da margem, da margem dessa narração, tá? Dessa narrativa. Nesse sentido, o historiador, ele passa a atuar, ele usa o termo trapeiro, que é alguém que recolhe os restos, fragmentos e resíduos da experiência histórica para tentar encontrar nesses pedaços aquilo que foi apagado. Então, Walter Benjamin, ele vem com essa imagem forte, né, do trapeiro. E, ainda permanecendo na história, a gente trabalha também com o método indiciário. Essa forma de olhar se aproxima muito do trabalho do Carlos Ginzburg, que é um historiador, e ele sistematizou o chamado método indiciário. Nesse método, o historiador trabalha como se fosse um detetive. Em vez de buscar apenas as grandes evidências claras, ele presta atenção em coisas como pequenos detalhes, lapsos, contradições, silêncios, expressões pejorativas e resíduos discursivos. Então, às vezes, assim, a gente precisa, enquanto pesquisador, a ler contra o texto. Então, nisso é que está o alinhamento com a história a contrapelo lá do Benjamin. Mas é preciso a gente estar atento não apenas ao que o documento diz, mas o que ele tenta esconder. Não apenas o que ele afirma, mas o que deixa escapar, mas o que ele deixa escapar ali no conteúdo principal dele. Se um documento diz que determinada festa popular foi marcada por barulho, escândalo, mistura indevida, desordem, talvez ele esteja, sem querer, nos dando uma pista valiosa, porque aquilo que o documento condena é justamente aquilo que ele está revelando nesse momento. E aqui vale uma pergunta: o que um documento condena pode ser justamente aquilo que ele revela? E aqui aparece uma ponte fundamental com a psicanálise. Assim como o historiador trabalha
com indícios, só fazendo uma observação aqui que eu não fiz antes, mas eu não sou psicólogo nem psicanalista por formação. Eu sou historiador por formação. Talvez por isso eu estou aqui viajando na maionese nessa área aqui. Mas, assim como o historiador trabalha com indícios, eu fui vendo que Freud mostra que o psicanalista também trabalha com os restos. Colapsos, sintomas, deslocamentos, formações indiretas do inconsciente. Ou seja, tanto o historiador quanto o psicanalista lidam com aquilo que não aparece de forma totalmente direta. Ambos trabalham com o que escapa, ambos trabalham com aquilo que insiste em retornar, mesmo quando se tenta apagar. Isso aí tem uma obra que está indicada lá naquele documento que eu mandei, que é do Michel de Certeau, que trabalha isso de forma ótima, assim. Só que é um calhamaço desse tamanho. Mas para quem tiver paciência, vale a pena. Agora, existe um problema importante. Muitas dessas práticas populares não aparecem nos arquivos oficiais. E quando aparecem, elas aparecem deformadas pelo olhar do observador, geralmente um agente repressivo, né? Um agente da repressão, coisa do gênero. É por isso que a história oral se torna, como método, algo muito importante, porque ela permite acessar memórias, experiências, narrativas familiares e saberes transmitidos pela fala. No que a gente está trabalhando aqui, essencialmente, que é o catolicismo popular, ele basicamente não tem fonte escrita. Catolicismo, não só o catolicismo, né, como as umbandas, as congadas, etc., todas essas linhagens, vamos dizer assim, elas trabalham com a transmissão oral. Então, a gente precisa de um método que acesse esses saberes, e ele não vai estar nos arquivos, obviamente. A oralidade não é um saber menor por não ter lastro na escrita. Ela é uma forma própria de transmissão histórica. Muitas das vezes, aquilo que não entrou no arquivo sobreviveu na memória, no corpo, no canto, no rito e na fala dos mais velhos. Então, pela história, a gente aprende a procurar rastros. Mas ainda falta uma pergunta. Por que certas práticas continuam existindo, mesmo depois de severamente reprimidas ou perseguidas? É aqui que entra a psicanálise. Na psicanálise, especialmente em Freud, existe o conceito fundamental de recalque. O recalque é o processo pelo qual certos conteúdos considerados inaceitáveis são empurrados para fora da consciência. Mas esses conteúdos não desaparecem, eles continuam existindo em outra forma. Se deslocarmos para essa ideia, para o campo histórico, podemos pensar em um verdadeiro recalque cultural, ou seja, certas práticas populares que foram reprimidas, moralizadas, desqualificadas, e empurradas para além da margem do padrão, entre aspas. E isso aconteceu com congadas, com festas do Rosário, com batuques, com devoções populares, com práticas afro-brasileiras diversas e rituais sincréticos, inclusive, sofreram com isso. Mas aqui que está o ponto decisivo. O que é reprimido, o que é recalcado, não desaparece. Freud afirma que o recalcado sempre retorna, mas esse retorno não se dá da forma idêntica ao que foi no passado. Ele retorna de forma deslocada, transformada e reinventada. Isso ajuda a entender por que as práticas populares continuam surgindo e ressurgindo ao longo do tempo, mesmo sendo perseguidas ou proibidas. Muitas vezes, aquilo que a instituição tentou expulsar do centro, entre aspas, não desapareceu, só se deslocou. Aí passou a reexistir, ou existir, nas periferias, nos quintais, nos bairros populares, nos distritos e povoados rurais, nos terreiros, nas margens urbanas. O retorno do recalcado pode acontecer também no espaço, ou seja, aquilo que foi expulso do centro institucional retorna para outros territórios carregando a sua memória, a sua identidade,
e as suas formas de resistência. O retorno não é uma cópia do passado. Então, a gente tem aquele conceito de tradição muito rígido, às vezes, que é meio que uma reprodução anual de um determinado evento. Não é isso. Todo retorno, toda tradição, ela passa por transformações, por menores que sejam. Isso que é recalcado e retorna, ele é uma sobrevivência reinventada a partir de fragmentos. Então, eu pergunto, quando uma tradição retorna transformada, é uma perda ou é uma resistência? Agora, avançando um pouquinho mais, passando ainda por outros conceitos aqui, Jacques Lacan nos ajuda a pensar um outro aspecto muito importante, que é nem tudo na experiência humana cabe na linguagem organizada, racional e normativa. Então, existe sempre algo da ordem do som, do ritmo, do corpo, da repetição, da musicalidade e da presença coletiva. Isso é muito importante para pensar as práticas populares, porque elas muitas vezes resistem não apenas como ideia ou doutrina, mas como marcas no corpo, como canto, como dança, como toque, como voz e como ritmo. Podemos aproximar isso da ideia do conceito de la língua, que é a dimensão material da linguagem, feita de vibração, som, repetição e prazer da voz. Em outras palavras, nem tudo que importa numa prática popular cabe numa explicação racional e limpa. Há algo que insiste no corpo, há algo que insiste no som, há algo que insiste no ritmo. Por isso, muitas vezes, o incômodo institucional diante do batuque, da festa, do corpo ou do excesso não é acidental. Aquilo que a instituição chama de barulho, desordem, escândalo, pode ser justamente a forma pela qual uma comunidade continua existindo ou reexistindo. Um batuque não é apenas um som, ele pode ser memória, ancestralidade, pertencimento e resistência. Então, a psicanálise nos ajuda a entender como aquilo que foi reprimido historicamente continua retornando, como sintoma, como corpo, como rito, como voz e como insistência. Se juntarmos a história e a psicanálise, chegamos a uma conclusão importante, que é estudar as práticas populares exige uma epistemologia da escuta. Ou seja, exige a gente aprender a escutar os vestígios, os silêncios, aquilo que está além das margens, a oralidade, o corpo, o território e o ritmo. Podemos resumir aqui essa prosa aqui, essa falação desembestada que eu arrumei com vocês aqui, em 3 ideias principais. A história nos ensina a procurar rastros, fragmentos, indícios. A psicanálise nos ensina que o reprimido não desaparece, ele sempre retorna. E, em terceiro, as práticas populares não são resíduos mortos do passado. Eles são formas vivas de resistência, invenção e continuidade histórica. Além disso, esse tipo de leitura exige abandonar a ideia de um tempo linear e homogêneo. Nas práticas populares, as temporalidades são plurais e o passado e presente se entrelaçam de forma viva. E eu quero encerrar com essa ideia. Aquilo que a instituição chama de ruído, excesso ou desordem, pode ser, na verdade, a prova de que uma comunidade continua viva, lembrando, resistindo e se reinventando. E aí eu deixo para a gente aí abrir as discussões. Uma última questão: o silêncio dos arquivos significa ausência ou apenas uma tentativa de repressão ou recalque? Era isso, gente, então agora a gente pode abrir aí para a gente prosear. Não precisa ficar com vergonha não, tá, gente? Oi, gente, primeiro eu queria parabenizar vocês pela aula, foi muito enriquecedora. Queria trazer uma pergunta, acho que serve tanto para o Bruno quanto para o Álvaro, talvez os dois possam responder para enriquecer, né,
enfim, eu queria saber, assim, o que vocês pensam, vocês que estão pesquisando justamente essa interface da psicanálise com a cultura popular, com as práticas populares, né? O que vocês pensam sobre determinados processos de prática cultural ou populares, né, que vão se modificando ao longo do tempo? E aí, a minha pergunta seria num sentido de como saber se essas práticas populares, depois de sofrer essas mutações, né, que o tempo vai impor nelas, como saber se elas são práticas de resistência ou se elas já foram, em alguma medida, incorporadas pela lógica institucional, assim? Não sei se faz muito sentido a minha pergunta, mas, enfim, para começar o debate. Você vai aí, Bruno? Vai, tranquilo, dá para... Bom, a gente precisa, primeiro, lembrar que aquilo que é passado, seja popular, não, inclusive aquilo que não é popular, aquilo que é institucional, vai passando direto por pequenas mudanças. Essas práticas, a institucionalização tende a enrijecê-las, mas a reprodução dela, vamos pegar um exemplo aqui de Semana Santa, a reprodução da Semana Santa não é idêntica em todos os anos. Pequenas modificações são introduzidas, então se você pega num lapso de tempo, num recorte de tempo maior, a gente consegue identificar mudanças nessa festa que é institucionalizada, a gente consegue identificar mudanças ao longo do tempo. Pequenas, porque a institucionalização enrijece mais, mas elas existem. Então, se a gente está falando de práticas populares, a tradição, é porque a gente tem uma ideia de tradição como algo fixo, algo fixado no tempo, né? Mas mesmo se a gente pegar a leitura, a instituição mais dura que tiver, pequenas transformações, elas vão ocorrendo no tempo, não tem como a gente trabalhar de forma rígida. E sim, é possível, por exemplo, o sincretismo é algo que foi necessário em um determinado momento aí de repressão lá, aí não estou falando nem no recorte dos nossos trabalhos aqui, mas, por exemplo, no tempo da colônia, né, no tempo do Brasil colonial, que foi necessário para que se mantivesse a herança, a prática dos rituais herdados lá da África, mas recompostos aqui com fragmentos e tampados, vamos dizer assim, e assumindo uma aura sincrética, fazendo associação com santos, etc., e usando uma linguagem católica para serem aceitos. Então, assim, as transformações, elas são parte de qualquer processo. Nada, eu assim, como historiador, posso falar isso assim, tranquilamente, nada resiste ao tempo. Maria, obrigado, Bruno. E, assim, você falou, acho que a nível também institucional, e eu fiquei pensando, quando a Maria perguntou, a nível dessa menor institucionalização e mais solta no, entre aspas, popular, assim, no livro Festas Populares, da Lélia, que é um livro primoroso, assim, que fala muito sobre essas mudanças e transformações, assim, a festa do boi, né? Que em cada região tem a festa do boi, só que com estruturas determinadas, diferentes, mas que mantém uma proximidade entre si. E aí eu fiquei pensando também um pouco do que eu tentei trabalhar no texto, que a Lélia também vai trazer um elemento de que o carnaval, né? O carnaval foi cooptado por a dinâmica do capital, né? Por uma dinâmica mercadológica. Ela traz esse elemento de que o carnaval, mesmo ainda
trazendo muitos pontos de resistência, e também a gente observa que tem um financiamento externo em que vai se escrever enredos de samba falando de empresas e de produtos, mas também que na base ainda mantém um carnaval, assim, não existe isso, né, o carnaval puro, mas o que eu tento trabalhar no texto é a perspectiva do preceito, né, que existe o preceito. Preceito que também ele é trabalhado nas religiões de matriz africanas, mas que também ele é trabalhado dentro desse catolicismo popular também, ou dentro da congada, assim, né, em conversa no dia da entrada do cortejo na igreja, a Leda Maria Martins comentou comigo assim, congada tem preceito. E aí eu acho que esse elemento, assim, que eu tentei aproximar o preceito de uma ética da psicanálise, no sentido de que o que move os sujeitos, né, na congada, na religião, na religiosidade, vai ser a fé. Eu tento aproximar essa fé, mas de princípios, para além de uma fé, mas de princípios e um modo de se colocar no mundo, como a ética da psicanálise também, de não ceder aos imperativos do capital, do carnaval, digamos assim, ou não se comercializarem, mas também não... Mas entender que, às vezes, por mais que uma ala, que um apêndice de um determinado festejo popular, de um determinado rito, de um carnaval, vá para uma lógica mercadológica, ainda existe talvez esse resto, esse contrapelo ali que está na base, que não foi cooptado, assim, e que ainda se mantém. Não como um puritanismo, né? Não colocando um juízo de valor, não colocando como melhor ou imaculado, porque não existe. O Bruno trouxe muito melhor do que eu, mas que eu acho que um elemento que eu trouxe e elegi para poder pensar e possibilitar, às vezes, um diálogo seria essa dimensão do preceito, assim. Do preceito, que é esse lugar em que os narradores, né, da congada, ele vai também apropriar a realidade e vai dizer disso com uma música, que ele vai trazer o que a comunidade congadeira, o que a comunidade do reinado está percebendo, mas ele também está trazendo o que é de fora, seja do poder público, seja de contato com outras festas, outras culturas, outras vivências, outras práticas, mas que está dialogando, assim, fazendo esse intermédio nesses encontros e desencontros, mas que eu acho que a partir do momento que entra o elemento capital, cooptando também, tem essa institucionalização. Assim. Não sei se eu respondi também. Álvaro, só fazendo uma complementação a outro assunto aqui que eu lembrei, mas que pode ilustrar bem isso, o exemplo do carnaval ali, quando ele começa a ser institucionalizado ali nos anos 30, nos anos de Getúlio Vargas e tal, a Portela, por exemplo, ela, quer dizer, naqueles primeiros anos do carnaval carioca ali, no modelo que a gente conhece hoje, mais ou menos, a gente tem uma obrigatoriedade das escolas de fazerem desfiles de temas cívicos, né? Ao mesmo tempo, o Luiz Antônio Simas, num dos livros dele, eu não vou lembrar qual, ele dá o exemplo da bateria da Portela, que ela faz um samba maravilhoso sobre Dom Pedro, nos anos 40, etc., está falando lá da independência do Brasil, caralho a quatro, mas a comunidade portelense está ali ouvindo o Aguerê de Oxóssi rodando. É uma gira que está comendo do início ao fim do desfile. Então, assim, você tem a cooptação, por um lado, e você tem a sobrevivência, convivendo no mesmo espaço, tranquilamente. Aproveitei, como o Álvaro trouxe o carnaval, aproveitei para trazer essa história do Luiz Antônio Simas, inclusive recomendo, não está lá naquele arquivo lá que eu mandei para vocês, na bibliografia, mas recomendo fortemente os livros dele. Mas vocês responderam mais do que claro a pergunta. Eu vou aproveitar que eu estou com a fala, ler o comentário do chat que a Maísa mandou. Ela diz: boa noite, pessoal. Queria falar no microfone, mas estou aqui no FCJ e o barulho está muito intenso.
Compartilho um pouco dessa angústia que vocês comentaram, porque eu faço uma pesquisa em psicanálise sobre a repetição geracional no crime e interseção com o racismo na cidade de São João del Rei. E o que mais me choca é a falta de informação sobre isso. Faltam dados confiáveis sobre a história do presídio de São João, sobre os bairros que concentram maior índice de violência, sobre o percurso da criminalidade mesmo. Parece que simplesmente não existe. É um trabalho quase de escavação que revela um silenciamento. Olha, Maísa, né? Maísa. Bom, eu sou de São João, nascido e criado nesse buraco aí. São João del Rei é uma cidade extremamente apartada, e assim, eu convivi com a PM em algum momento, institucionalmente, porque eu fui pró-reitor de assuntos estudantis da UFSJ por alguns meses, e, a polícia militar, ela tem um mapeamento gigantesco da cidade, em termos de criminalização, tem rosto das pessoas, de alguns perfis que ela monitora de perto. Efetivamente, boa parte dos bairros que hoje são considerados, boa parte dos bairros periféricos hoje existentes, eles começam um povoamento mais forte dos anos 80 para cá. Então, assim, realmente não tem produção sobre esses bairros, e nas estatísticas da Polícia Militar, principalmente no governo Zema, especificamente no governo Zema, o rapaz que falou comigo, que é da PM, na época, falou comigo assim, que como eles tinham que melhorar a qualquer custo os índices que eles precisavam apresentar para o governo do Estado, então muitos crimes são maquiados. Então, assim, um latrocínio vira, quer dizer, um feminicídio vira latrocínio, é coisa bizarra mesmo, assim, de mudar o crime para algo mais lento. Assim, um homicídio, de fato, ele vira agressão violenta, seguida de morte, só para dar uma amenizada nos impactos. Então, assim, mesmo as estatísticas oficiais, a gente precisa ter um olhar muito atento, porque elas têm alto grau de distorção, sobretudo as que são de 2019 para cá, as do governo Zema. E sobre material histórico, sobre os bairros periféricos, isso aí praticamente não existe. Basicamente não existe. Presídio, então, que é coisa que eles botaram para fora da cidade. Você tem a cadeia pública, que era no centro do poder do município, que é hoje onde é embaixo da prefeitura. O primeiro andar da prefeitura foi cadeia por muitos anos. Antes disso, era onde é o Museu de Arte Sacra hoje, em São João del Rei. Depois, essa cadeia mudou para o Largo do Carmo, então está tudo ali no centro. Então, a vigilância sobre essas pessoas apartadas era diretamente pelo centro de poder. Aí você passa, essa cadeia passa ali para a região do Carmo, né? E aí, nos anos 80, salvo engano, ou 90, é construído o presídio. Aí já noutra lógica, ele vai para fora dos olhos, para fora do centro de poder, porque lá pode-se fazer as barbaridades que for, que está fora dos olhares, né? Eu não sei se te ajudou muito, mas eu botei, foi uma agonia minha para fora, porque esse assunto é delicado, bastante delicado. Bruno, tem um comentário no chat, eu vou ler ele aqui para vocês. Pessoal, disseram sobre La Língua e achei muito interessante. Existiriam paralelos a serem feitos com o conceito de português ou são coisas que não se atravessam? O comentário é do Pedro Correia. Atravessa sim, Pedro.
o Bruno que trouxe aí o conceito de La Língua, depois ele desdobra, mas atravessa assim, e esse lugar, né, também, né, da própria criação, né, que a própria Lélia vai trazer, de que o Brasil, essa noção, né, é a mãe preta, mas ela vai, inverte e coloca esse contrapelo, né, logo ali dentro da casa do Senhor, ali que está a disseminação desse idioma que vai ser, né, hoje tem discussões de que se a gente fala português ou se a gente fala o português ou se a gente fala o brasileiro, né, que o brasileiro escapa a essa lógica portuguesa, essa lógica europeia. Mas os trabalhos, eles dialogam e vão por esse caminho também, assim. Não sei, o Bruno vai trazer mais aí, porque ele que trouxe. A permanência de modos de falar dessa população preta, sobretudo de origem entre os povos banto, que permanece e é incorporada no nosso português cotidiano, eu acho que no português, né, nisso que a gente usa hoje como linguagem, como língua, eu acho que sim, tem relação direta, tem esse atravessamento direto mesmo, com o que a Lélia trabalha lá do português, né? Mas, assim, aí para mim é um campo meio cinzento, não tem muito domínio para entrar nessa área, não. Mas eu acho que tem relação, sim, direta, inclusive porque o Lalang ela tem uma conexão com o prazer da voz, né? Então, né, você falar, sei lá, não vou arriscar muito, não, porque senão eu vou viajar na maionese. Duda, eu acho que você pode fazer essa pergunta e a gente, se ninguém mais tiver pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? Certinho. Me chamou bastante a atenção a questão que você trouxe, Bruno, do documento, né? Que você falou da questão do poder de escrever esses documentos. Eu acho que é além, né? É o poder de legitimar esses documentos. Porque se a gente para pensar, essas manifestações populares são formas de documentar também, né? E aí, pensando nisso, eu acho que a minha pergunta é como que a gente pode pensar metodologias que são capazes de trabalhar com outras formas de documento para além dessa forma de documentar institucional, né? Dos arquivos e tudo. Eduardo, você traz porque assim, as manifestações em si, elas são efetivamente um documento. Hoje, inclusive, a gente tem ferramentas para documentar isso. Filmar, fotografar, etc. Aí, porque aí é um vício de ser historiador, né? A maior parte das nossas fontes, da fonte do historiador, são os escritos do passado. Então, quando eu falo de documentos oficiais, né, e que aquelas instituições são as legitimadoras, é nesse sentido, porque elas tinham, inclusive, domínio sobre a língua, sobre a escrita, acesso aos materiais, que aquilo que era a cultura popular, que estava viva em paralelo àquele momento daqueles registros, não tinham esse acesso. Hoje a gente tem, graças, a gente tem outras formas de... E, assim, em relação ao documento, tudo, basicamente, é um documento em potencial, tudo. Essa câmara que eu estou usando aqui agora, ela pode ser, mais para frente, um documento, ela não vai falar o que passou por ela, mas ela pode ser lida de alguma forma, como uma tecnologia ultrapassada, o que for. Mas algo permanece na sucata dessa câmara que eu estou aqui. Então, assim, potencialmente, qualquer coisa pode se tornar um documento, desde que a gente saiba tirar, ou que a gente procure uma determinada informação que pode estar registrada naquilo.
Então, assim, para além da escrita, o corpo guarda registros. Vocês que trabalham na clínica, provavelmente, veem o tempo todo restos brotando nas falas das pessoas, de coisas que marcaram o corpo, a voz, a mente, o dia a dia dessas pessoas, desses clientes. Então, assim, eu acho que documento, assim, em princípio, qualquer coisa pode servir como documento. Então, assim, o cimento de uma casa que está sendo demolida, o tijolo que foi fabricado numa determinada olaria, então você está demolindo uma casa de 1920, aí aparece lá um tijolinho com escrito de uma determinada olaria, aí você vai buscar onde que era aquela olaria, então, assim, depende do que você está procurando. Qualquer coisa, a princípio, tem potencial para ser um registro, um documento, e carregar informações. Eu fiquei pensando também num outro ponto, assim, Duda, que é também nós conseguirmos ler o que está colocado também, né, assim, tipo, o Calazans trouxe semana passada o exemplo, né, do Marco Zero de São Paulo, que é um ADINCA. Então, assim, é um documento ali, mas só vai ver quem está entendendo aquilo, né. E eu acho que essas metodologias outras, elas, acho que também vão conversar isso que a Maísa trouxe, né, da pesquisa dela também, que o Bruno elegeu outras realidades, assim, o que o Bruno acabou trazendo para ela, que ela falou assim, eu nem sabia disso, talvez sejam outras fontes metodológicas de pensar a pesquisa dela, né, a partir de escutar um historiador local, a partir de escutar a polícia local atual, que está dizendo de outra coisa. Assim, não sei, mas eu acho também que o estranhamento, a gente poder olhar e saber ler as outras coisas, mas que eu não... tentativa e leitura e essa imersão, né? Acho que é a cidade dos sinos, de São João del Rei, mas o badalar do sino é negro, então, assim, tá ali sendo dito o tempo inteiro, mas quais os métodos que a gente vai conseguir mesmo eleger para poder fazer uma leitura e poder chegar perto disso que está sendo colocado o tempo inteiro no nosso cotidiano, que está dizendo e denunciando de outras realidades, mas que a gente não dá conta, né, não tem elementos para poder ler aquilo, né. Muito bom. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Álvaro. Foi excelente a apresentação. Eu não sei se eu te respondi ou se eu viajei demais na maionese. Não, vocês responderam muito bem. Mais alguém, gente? Então, como não tem manifestação, acho que vamos encerrar por aqui, né? Uma boa noite para todo mundo e obrigado aí pela presença. Obrigado, gente, pela partilha. Boa noite e vamos seguir. Boa noite. É isso aí. Boa noite, um abraço.